Muito boa tarde, bem-vindos a mais um painel aqui na terceira Mostra Nacional de Jovens e Empreendedores. O meu nome é Gustavo Carvalho, este painel vai ser sobre empreendedorismo azul e tenho comigo aqui presente em estúdio João Correia e junta-se a nós virtualmente também Emílio Gomes. Iremos abordar obviamente toda esta questão relacionada com a economia azul, o empreendedorismo azul e queria começar por o João Correia, que neste caso é licenciado em Biologia Marinha e depois no seu percurso profissional, obviamente mestrado e doutorado também, mas veio a criar a empresa Flying Sharks. Já vamos exatamente perceber em que é que esta empresa atua e até tem atua internacionalmente até. Queria começar por perguntar como é que se virou para o lado do empreendedorismo, sendo que começou pela biologia marinha. Isto pode ser interessante para os jovens empreendedores que nos estão a assistir, para percebermos que muitas vezes estas duas áreas têm que andar de mão dada, no fundo. Ok. Bom, antes de mais, muitíssimo obrigado pelo convite simpático. Eu trouxe um videozito promocional, tipo de 1 minuto, que não sei se querem passar agora ou se responde já à vossa questão. Podemos passar e é um vídeo de apresentação da Flying Sharks, neste caso. Exatamente, certo? O vídeo vai passar dentro de... Já está. Retomava só aqui a pergunta que coloquei antes de vermos o vídeo, obviamente, da apresentação. Como é que então surgiu esta ligação da biologia marinha ao empreendedorismo? Sim, senhor. Então, eu desde miúdo sempre tive duas grandes paixões. Os tubarões, por um lado, e negócios e fazer umas massas, por outro. Não escondo isso. O meu primeiro negócio foi, eu era delegado de turma, e era eu que tirava as fotocópias dos acetatos das aulas, porque antes do PowerPoint ser inventado, as aulas eram em acetato. E aquilo era uns 5 escudos cada uma. A dada altura, o meu pai sugeriu tirá-las no escritório, e eu fiquei ali com aquele dilema ético, o que é que eu vou fazer agora? Mas arranjei o que me parece ser uma solução win-win, e disse aos meus colegas que as fotocópias iam passar a custar 2 escudos, e, portanto, ficava eu com esses 2 escudos, o que me permitiu fazer as minhas primeiras compras, etc. E esse bichinho sempre se manteve. Eu depois comecei a trabalhar no Jardim Zoológico, depois no Oceanário de Lisboa. No Oceanário eu comprava os animais, mas organizava também os transportes, não só do mundo inteiro para o Oceanário, mas também... Quando diz que comprava, era responsável por... Sim, era responsável pelas aquisições dos animais. Okay. E, a dada altura, ganhei alguma reputação de dar conta desses recados mais ou menos complexos, nomeadamente organizar charters do mundo inteiro com animais vivos para o Oceanário, e outros aquários, nomeadamente o de Valência, em Espanha, começaram a requisitar-me e a pedir-me se eu os ajudava a organizar esses ditos charters de aviões completamente cheios de animais, que são operações com uma logística incrivelmente complexa. Só o dossiê de documentação tem assim umas 4 ou 5 páginas, 4 ou 5 centímetros, perdão. Que tipo de coisas é que temos de tomar atenção no transporte desses tipos de animais, só para percebermos um bocado o contexto? 1000 coisas. Eu voltei agora mesmo de um transporte de 2 tubarões que foram dos Estados Unidos para São Paulo,
e de São Paulo depois foram para Balneário Camboriú, ao pé de Florianópolis, por estrada. Foi uma viagem de 16 horas e há um sem fim de questões que têm que ser tratadas. Por exemplo, medicações para os animais, para o caso de ser necessário dar-lhes algum tipo de tratamento ou mesmo sedá-los. Bombas para fazer mudanças de água. Tanques com água extra para fazer as ditas mudanças de água. Variedíssimos químicos que nós utilizamos para equilibrar o pH, para remover a amónia da água, etc. Documentos que nunca mais acabam, licenças de importação, certificados sanitários, muita coisa mesmo. E, como eu dizia há pouco, a dada altura, outros aquários começaram a pedir-me para lhes dar uma ajuda e pareceu-me que havia ali uma oportunidade de negócio interessante. Então, a dada altura, saí do oceanário, fiquei ainda mais uns anos como consultor externo, comecei a dar aulas na Escola Superior de Tecnologia do Mar em Peniche, aulas de Biologia Marinha, e foi aí que criei a Flying Sharks, que não escondo que tem sido uma viagem alucinante e tem sido um crescimento absolutamente meteórico, que até me arrepia às vezes a velocidade a que as coisas têm crescido. E surgiu em que ano? 2006. 2006, portanto já são 14 anos. Vamos com 14 anos, sim. E neste momento, com esta situação da pandemia da Covid-19, o negócio há de ter eventualmente tido uma queda, calculo eu, mas falávamos ali há pouco, antes de virmos para aqui, que houve alguns acontecimentos, entretanto, que voltou a crescer o volume de negócios, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Ora bem, nós estávamos com perspectivas de ter um 2020 estratosférico. Inclusivamente íamos acolher uma conferência de aquários da Europa inteira, nos Açores, que é onde está a nossa sede. Nós temos dois polos. O principal está nos Açores e temos um armazém, aliás, em Peniche, onde eu dou aulas, mas capturamos lá e mantemos alguns peixes também. Ora, o 2020 estava com um aspecto tremendo até vir a pandemia Covid-19. Março e abril foram dramáticos. Em abril passei uma fatura, o que é perfeitamente tétrico, com 8 ordenados para pagar ao fim do mês e rendas e impostos, etc. Foi o fim do mundo. Contudo, rapidamente pusemos os chapéus pensadores e começámos a ver o que é que se pode aqui fazer. E percebemos que havia o negócio dos equipamentos de proteção individual, as luvas, as batas, as máscaras, o álcool gel, etc. Atirámos-nos a isso com unhas e dentes, inicialmente com uns postzitos malucos no Facebook, em que as pessoas achavam graça e compravam-nos uma caixa de máscaras e compravam-nos um garrafão de 5 litros de álcool gel. Quando demos por ela, estávamos a vender caminhões de luvas e paletes de álcool gel e não escondo que com uma faturação que superou largamente as nossas expectativas. Entretanto, o negócio normal da Flying Sharks, dos peixes... Também retomou. Exatamente, retomou bem mais depressa e com mais vigor do que eu estava à espera, para dizer a verdade. Nós estamos agora com mais trabalho do que tínhamos no ano passado, por exemplo, no nosso negócio normal. Para além da tal viagem ao Brasil que fiz nesta semana mesmo, regressei antes de ontem, tive 2 outras nas semanas anteriores, já tenho mais 2, uma das quais ainda antes da passagem de ano, de ir buscar uns bacalhaus à Inglaterra. Logo a seguir vou levar uns chernes à Irlanda e trazer salmões para a Universidade da Beira Interior da Irlanda também. Portanto, não temos mãos a medir. O 2020 tornou-se então num ano muito invulgar, em que duplicámos completamente as nossas linhas de atividade com a mesma equipa, mas enfim, nós sempre gostámos de desafios malucos e gosto de pensar que estamos a dar conta do recado. Isso é um bom indicador de que a economia azul tem este potencial que mesmo num ano em que se calhar certas economias não conseguiram crescer, a economia azul ainda assim, como estava a dizer há pouco, até cresceu em relação ao ano passado. Isto é um indicador ou é mais um caso excepcional, digamos? Eu diria, é difícil responder a isso. O que eu posso dizer é que há, sem dúvida, uma energia tremenda hoje em dia, em Portugal e na Europa, virada para o mar. Isso é absolutamente inegável. Por exemplo, tivemos agora em outubro um projeto daquela agência de financiamento, as EEA Grants, portanto, com fundos da Noruega, do Liechtenstein, da Islândia, um projeto tremendo, de 3 anos, aprovado e que já começámos a trabalhar nele. Eu diria que esses factos são um bocadinho independentes de toda esta situação da pandemia. Portanto, esse projeto tinha sido submetido antes de tudo isso.
E, tal como o nosso foi aprovado, muitos projetos de outros colegas também foram aprovados. Portanto, eu diria que o crescimento tremendo da economia azul será mais ou menos independente desta salada russa toda terrível da pandemia. Julgo que é simpático notar que, apesar de todas estas vicissitudes relacionadas com a pandemia, a economia azul continua aí a bombar, sem, aparentemente, depois ali daqueles meses iniciais do ano, obviamente, que bateram a toda a gente, mas aparentemente as coisas estão a rolar, apesar da pandemia. E no seu caso, que mostrou logo desde, como já explicou no início, mostrou desde logo um interesse também pela parte de fazer massas, como, usando a expressão que utilizou. Neste caso, eventuais jovens cientistas, e falando aqui também de outras mostras que a Fundação da Juventude tem, neste caso, um jovem cientista, biólogo no seu caso, ou de outra área, deve aperceber-se rapidamente que a parte empreendedora também é importante, porque muitas vezes, se calhar, aliás, é no empreendedorismo que a prática, a parte teórica, aliás, da ciência, muitas vezes se coloca em prática. Portanto, isso, no seu caso, se calhar foi natural, para as pessoas que não é, devem apostar nesse caminho? Bom, eu honestamente não sei se devem apostar. Eu diria, não querendo... Pelo menos procurar formar-se, talvez, nesse aspecto. Sem dúvida. Isto não é para todos. Falando assim muito à bruta, isto é divertido e as fotografias no Facebook mostram assim uma atividade tremenda. Os vídeos e tal, as injeções nos tubarões, os aviões, os caminhões, a faturação é maravilhosa. Tudo isso é fantástico. Mas vem com uma dose de dores de estômago e dores de cabeça. Essa parte não pomos no Facebook, não é? Claro. Quando a pessoa está ranzinza com a família o dia inteiro, essa parte é dramática. Agora, nem toda a gente tem estômago para isto, a verdade é essa. Agora, quem tem ganas de arregaçar as mangas e se lançar a uma maluquice destas, e se a pessoa tiver uma boa ideia de negócio, se a pessoa está mesmo segura de que aquilo vai funcionar, então, absolutamente, há que procurar os parceiros certos. Não é preciso estar a reinventar a roda, porque há milhões de pessoas e de tutoriais e de formações e cursos, etc., disponíveis para ajudar a pessoa, com variedíssimas instituições, nomeadamente o Instituto Português da Juventude e tantos outros. E depois, não resisto a referir aqui um aspecto que para mim é fundamental, que é uma boa folha de Excel. Uma boa folha de cálculo para fazer contas, para se perceber o dinheiro que vai entrar e o dinheiro que vai sair, prolongar essa folha no tempo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem, põem só o dinheiro que acham que vai entrar, não põem o dinheiro que vai sair, e estamos a falar de vencimentos, impostos, rendas, os custos operacionais dos produtos ou dos serviços que se vão disponibilizar. Portanto, com uma boa folha de Excel em que os números batam certo, para o futuro, a 5 a 10 anos, então é cerrar os dentes e ir em frente. E para si foi difícil, tendo obviamente a formação na área da biologia, já o bichinho, vou dizer assim, da parte de negócios, aprender mais a teoria e também a prática da parte de negócios foi difícil? Como é que foi esse processo? Teve que, eventualmente, se calhar, rodear-se de pessoas que se calhar já estavam mais, já tinham um tipo de formação nessa área? Sim, mais ou menos. Eu admito que sou um bocado autodidata por um lado e presunçoso por outro. Tenho um bocado a mania que sou esperto às vezes e vou fazendo as coisas à minha maneira, mas gosto de pensar que tenho a humildade de que quando me vejo aflito peço ajuda. Tento fazer isso, mas afino muito e não tenho medo de experimentar soluções novas. Se aquilo funciona, fantástico. Se não funciona, tenta-se outra coisa. E sim, como disse muito bem, ocasionalmente sim, tenho que pegar no telefone e pedir ajuda a alguém. E muitas vezes, deixo aqui também lá para casa os jovens que eventualmente nos estejam a ver, por exemplo, nestes encontros, que acredito que hajam vários, claro, encontros dentro da área da economia azul, que muitas vezes podem criar contactos que no futuro sejam vantajosos. Claro, portanto, desde jovens podem já começar a perceber quem é que são os colegas de banca do lado, neste caso stand virtual, visitem os stands, podem ir ao hall de entrada, neste caso virtual, desta mostra e perceber que projetos é que existem
existem aqui, quer nesta área do empreendedorismo azul, quer noutras. Vou passar a palavra, neste caso, ao professor Emílio Gomes, que se junta a nós virtualmente. Neste caso, também é professor à semelhança de João Correia, neste caso no Instituto Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É um nome complexo, mas é este o nome. E neste caso queria perguntar primeiro ao professor, que também tem uma vasta experiência nesta área, ligada às ciências biomédicas, como disse. Neste caso, a academia, a parte da formação e a indústria, que falávamos há pouco até a importância de aplicação, andam bem ligadas ou deviam muitas vezes estar mais conectadas? Bom dia e boa tarde a todos, e o meu gosto enorme em partilhar este debate no âmbito da Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, empreendedorismo azul, a Blue Economy. E dá-lhes nota que neste momento até não estou na Universidade do Porto, estou como vice-reitor da Universidade de Trás-os-Montes para a investigação e inovação, mas este é um tema transversal. E cada vez mais o papel da academia, que se limitou durante muitos anos às questões da formação, passou depois a agregar também uma componente forte de investigação e nos anos mais recentes, claramente, a interação com o envolvente e com o tecido económico. E quando nós falamos da interação com o envolvente e com o tecido económico e com o sistema produtivo, a componente da promoção de novas atividades a partir dos formandos da própria academia é absolutamente decisiva. Aliás, e é também com agrado que nós vemos a própria Fundação da Juventude a envolver-se neste processo, em que uma das suas grandes componentes desta mostra tem ligação com o próprio ensino superior. Portanto, o papel do empreendedorismo no fundo científico é a evolução natural do modelo, onde hoje eu diria que já não é sequer o ensino que está no ponto do triângulo decisivo. O que comanda hoje o ponto decisivo do triângulo é claramente o conhecimento gerado numa instituição e o reconhecimento externo desse mesmo conhecimento gerado na instituição, porque é isso que depois faz atrair mais e melhores alunos, é isso que a seguir motiva mais e melhor os nossos alunos a terem novas iniciativas e, portanto, o empreendedorismo e a sua ligação ao mundo científico é cada vez maior. Aliás, e para terminar esta primeira intervenção, eu diria que hoje, muito mais importante do que o local onde se produz conhecimento, são os locais onde há capacidade de o transformar em valor. Por isso, por exemplo, a Europa está a ganhar a batalha da produção científica e eu não sei, para não dizer que está a perder, não sei se está a ganhar a batalha da produtividade. Porque hoje, claramente, o conhecimento flui quase em termos instantâneos e os locais onde há capacidade de cross-selling entre a criação de conhecimento e a sua transformação em valor são os locais que mais se desenvolvem, que mais emprego qualificado criam, não é? E depois há a própria lei da vida, não é? Nós temos mesmo que formar uma nova classe empresarial. Em 2021, na mostra, teremos todos mais um ano. E, portanto, a vida continua e este é um desafio de cada dia. E, portanto, essa é a minha visão desta questão. Queria puxar agora aqui, falou da Europa, puxar para Portugal, que nós sabemos que tem um largo espaço, uma zona económica exclusiva, aliás, é este o termo técnico, que temos um mar bastante, uma zona de mar bastante extensa e que, obviamente, pode ser um bom motor para a economia azul em Portugal, que já existe e já tem resultados, obviamente, mas não pode ser em abstrato. Ou seja, Portugal tem uma situação geoestratégica em relação ao mar importante, o João Correia até saberá melhor do que eu, tem. É importante uma grande zona económica exclusiva? É importante que, do ponto de vista científico, e temos apoio externo para isso, nós possamos até reivindicar um alargamento do conceito bio do que é a nossa plataforma? Sim. Mas isso são condições necessárias
que não são obrigatoriamente suficientes de per si. Ou seja, quando se fala do mar e do mar e do mar, não podemos ficar com a ideia de que se nos atirarmos todos ao mar estamos salvos. Até porque muitos de nós podem nem sequer saber nadar. Não é? É errado falarmos do mar em abstrato. Quando nós falarmos do mar, temos que falar, e das oportunidades do empreendedorismo e da economia azul, temos que falar nas suas dimensões concretas. Nesta dimensão mais de ciências de biologia, que o João aqui trouxe, em ciências de tecnologia, como por exemplo pequenos robôs submarinos, onde temos tecnologia de topo, ou sistemas de navegação avançados, ou sistemas de tecnologia, tudo bem. Mas, por exemplo, se quer falar, e eu avanço já para outro tópico seguinte, se quer falar de pescas e aquacultura, e sobretudo aquacultura, não é ciência certa só porque temos muita água que isto resulte. Aliás, tem sido provavelmente um dos maiores insucessos, para não utilizar a palavra fracasso, das últimas dezenas de anos. Mas era exatamente isso que percebeu? queria perceber. E portanto não é porque tem muita água e muito mar que está tudo resolvido. Claro, mas é exatamente isso que queria perceber. O que é que Portugal tem estado a fazer bem e o que é que se calhar ainda pode ser potenciado? Tem estado a fazer muito bem tudo que são as áreas de tecnologias ligadas ao mar. Ok? Tem estado bastante mal em muito do investimento feito nos setores da aquacultura. E que tem atrasado de forma muito séria o enorme crescimento do setor. A quantidade de erros cometidos por insuficiência de conhecimento, porque nós temos um mar difícil, temos uma costa dificílima. A nossa costa, tirando a ocupação de antigas salinas, não está muito bem desenhada para estes setores. É muito mais fácil colocar uma torre eólica em offshore do que colocar peixes a crescer. Isto pode parecer um bocado estranho. Então, pode parecer um bocado estranho, percebeu? Sim. Porque depois aquilo tem outras implicações de logística e de gestão. E, portanto, a componente ligada à biologia tem ainda um enormíssimo espaço de incorporação de conhecimento para o transformar em valor nas suas dimensões produtivas. As componentes de tecnologia claramente estão mais avançadas e estão um pouco mais à frente que outro setor. Então, por uma razão simples. Eu queria só perguntar só para concluir, lidar com seres vivos, e o João saberá disso, é muito mais difícil que lidar com seres inertes. Repare que um peixe precisa de oxigênio, não é de água, de oxigênio 24 horas por dia, 365 dias por ano e 365 dias vezes 24 horas vezes 300 vezes 60 minutos por hora. 1 hora em 365 dias pode ser completamente fatal para uns milhões de peixes. Ouviu bem? E, portanto, é esta dimensão que é preciso conhecer e integrar. Eu queria, então, coloco a pergunta, neste caso, para os dois, que é qual é que é a solução para, se calhar, combatermos isso em Portugal, sendo que, como o professor referiu, a área da tecnologia ligada ao mar está a ser bem aproveitada. Como é que elevamos o restante que há ainda por explorar nesta economia azul? Ok. Bom, eu posso adiantar que, enfim, está muita investigação a ser feita e eu diria que é por aí. Aliás, como disse o professor Emílio, e muitíssimo bem, há que direcionar linhas de investigação nessa zona. Por exemplo, a nossa empresa, a Flying Sharks, trouxe 2 caminhões de salmões, um da Noruega e o outro da Irlanda, no ano passado, que foram para o Ecomar, para a Universidade de Aveiro, num projeto que tem vindo a ser noticiado regularmente nas redes sociais, etc., para tentar o cultivo de salmão em Portugal. Também, como o professor Emílio disse, e muitíssimo bem, a nossa costa é diabólica, porque se por um lado temos a ressurgência, temos o upwelling, que é maravilhoso, portanto temos muita água fria que vem do fundo, carregadinha de nutrientes, principalmente a costa virada a oeste, e isso é excelente. Por outro lado, estamos à mercê da fúria do Oceano Atlântico inteiro, que nos fustiga, assim mesmo à bruta, volta e meia, não é? E quando começamos a falar até de
enfim, alterações climáticas e todas essas coisas, sabemos que temos levado aí umas doses de pancada violentas. Portanto, se por um lado há que direcionar a investigação e ver se é possível o cultivo de algumas espécies na nossa costa, como está a ser feito neste projeto que eu referi e vários outros. Por outro, temos que ver até que ponto é que as nossas condições hidrográficas e meteorológicas permitem isso, porque de facto não é fácil. Já agora, só a título de exemplo, também posso referir o exemplo da Aquazor, que está a trabalhar ao largo de São Miguel, nos Açores, que também tem sido noticiado. Nós levámos para lá alguns peixes, uns lírios, há poucos dias, e pronto, e estamos a trabalhar com essa empresa também, a tentar ver se a coisa funciona. Professor, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isto. É isso que disse o João Correia bem, continuar a trabalhar, a aprofundar conhecimento, a fazer a sua translação e, sobretudo, a não vender ilusões de facilidade neste setor. Isso. É um setor muito duro, muito exigente e onde é facílimo de fazer contas em Excel, é muito duro de aguentar estes seres vivos durante um ano inteiro. O João, eu não trago aqui a história da raia do tubarão do oceanário, porque essa foi uma história muito interessante. Aquilo que está por trás daqueles tanques gigantes e de tudo aquilo é um mundo fascinante. Eu diria que gostei muito mais do oceanário quando conheci o back-office do oceanário do que a parte da frente, exatamente porque ele transmite este mundo de exigência enorme que é o mundo da biologia e do empreendedorismo ligado à economia azul, em que, sobretudo quando ela envolve a componente de seres vivos, é de um grau de exigência muito elevado. Vale a pena, mas acreditar em tudo menos em facilidades. E em jeito de conclusão, visto que estamos na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, o que é que estes jovens que se calhar querem explorar esta área do empreendedorismo azul, voltando ao tema do painel, que tipos de desafios, não só em Portugal, porque já falamos aqui, é que ainda estão por resolver nesta área? Lanço a pergunta aos dois, começando pelo professor Emílio. O mundo das microalgas está no seu início e das algas. É um mundo enorme. O mundo dos novos e futuros modelos da investigação biomédica vai passar, já não pelo ratinho, vai passar sobretudo pelo peixe-zebra e por modelos de biologia marinha. Isso. Claramente, uma oportunidade enorme. O mundo dos milhares de hectares abandonados das antigas salinas são uma oportunidade única. Há muitas áreas, então. Este exemplo que o João Correia aqui trouxe, absolutamente fabuloso, dos novos animais de companhia que são os oceanos, aquilo que vem dos oceanos e dos rios, é algo de fascinante. A exploração de componentes com origem marinha nas áreas da farma e da cosmética é um mundo gigantesco. Não faltam oportunidades. Muito bem. Eu com orgulho tenho, não digo o nome para não haver publicidade, com muito orgulho tenho, há 20 anos, a minha participação simbólica, mas da qual tenho muito orgulho, numa empresa ligada ao setor da biologia marinha, que corre bem, na qual eu tenho muito orgulho. Tenho 2 ex-alunos de doutoramento que têm uma das melhores empresas portuguesas no setor, com um grau de internacionalização absolutamente assinalável e portanto, há espaço para fazer coisas bem feitas e ganhar dinheiro. Ótimo. Não sei se há alguma área que... Subscrevo integralmente todas as palavras do professor Emílio, que está corretíssimo. Acrescentaria o ambiente profundo. Portanto, quer em termos de minerais, quer em termos biológicos, que é um ambiente que só agora se começa a vislumbrar a exploração. Contudo, há que se fazer uma advertência importante: o ambiente profundo, e já muitas cabeças melhores do que a minha já estão a pensar nisso, tem que ser explorado com um grau de responsabilidade muito elevado. Falando assim em termos para leigo, não podemos permitir que se faça no ambiente profundo os disparates que se fizeram, enfim, mais próximo da superfície, no ambiente pelágico. Como todos sabemos, os estoques
tradicionais de pescado que as pessoas consomem, enfim, o bacalhau, os atuns, os padartas, anchovas, etc. Todos esses levaram pancada fortíssima nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Até agora tem sido declínios, às vezes na ordem dos 80%, 90%, com números verdadeiramente horripilantes. Agora estamos numa fase em que a coisa está a caminho de estar sob controlo. Ainda não está sob controlo, mas estamos nessa direção definitivamente, graças a esforços, enfim, de países do mundo inteiro. O ambiente profundo está agora na mira. Muitas empresas, muitas organizações estão a apontar para ele. E não me canso, e outras pessoas, como o professor Emílio, tenho a certeza, e outros investigadores da área, de referir que não podemos deixar que os erros que se cometeram no ambiente pelágico se cometam no ambiente profundo, porque vamos pagá-los caríssimo, caríssimo, se permitirmos que isso aconteça. Muito bem. Queria agradecer aos dois por terem estado aqui neste painel sobre empreendedorismo azul. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença, e para quem está a assistir lá em casa, daqui a pouco regressa mais um painel, neste caso sobre bioempreendedorismo, e volto a reforçar a ideia de que devem aproveitar a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores online, visitando os restantes stands. Podem iniciar a vossa viagem aqui na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores a partir do hall de entrada virtual. Aproveitem e até já. Ok? Até o encerramento. Muito obrigado.